Oi, gente! Tô aqui para mais uma videoaula pro pessoal do nono ano, né? Então, na outra aula, eu expliquei para vocês, nós falamos sobre Karl Marx, sobre o materialismo histórico, outros conceitos também como burguesia, proletariado, a mais-valia, e também sobre Auguste Comte, né? Considerado por muitos o pai da sociologia e o positivismo, certo? Passei uma atividade para vocês para casa, né? Só 3 questões e hoje vamos fazer a correção dessas questões. Então, a primeira questão, ela é uma questão que foi retirada do Enem de 2013 e ela diz o seguinte: na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis, independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definitivo do desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real, sobre o qual se erguem as superestruturas política e jurídica, e a qual correspondem determinadas formas de consciência social. Então vamos para a pergunta. Então, para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que, vejam bem, a relação entre a economia e a política que é estabelecida pelo sistema capitalista faz com que, letra A, o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia. Proletariado, será que no sistema capitalista o proletariado ele é contemplado com a mais-valia? Vocês lembram do significado de mais-valia? Que é aquela diferença, né, do que o trabalhador recebe com o valor do produto, né? Vamos fabricar trabalho numa indústria, na Ford, né? Eu ajudo a produzir um carro. Então, qual é o meu salário? Qual é o preço de um carro? Essa diferença é a mais-valia, né? Então, você acha que o proletariado ele é contemplado, né, com a mais-valia? Letra B. O trabalho se constitua como fundamento real da produção material, né? Letra C. A consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano. Certo? O progresso humano. Não é o progresso econômico, é o progresso humano, tá certo? Bora ver. Letra D. A autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. Então, será que o sistema capitalista tem algum interesse, né, dessa autonomia da sociedade civil com o desenvolvimento econômico? E letra E, a burguesia revolucione o processo social de formação da consciência de classe. Será que o sistema capitalista, né, concorda com essa letra E aqui? Será que é isso que o autor está querendo dizer? Então, vamos para a resposta. Então, a resposta da questão é a letra B. Por quê? Porque para Marx, o trabalho ele é fundamental para a existência humana. Certo? O trabalho ele é fundamental, porque o homem ele é o único capaz de transformar a natureza, né, e transformar, né, e buscar o que ele precisa e transformar para a natureza para bens úteis, certo? E o que acontece no sistema no sistema capitalista? No sistema capitalista há uma exploração do trabalhador, e o trabalho, em vez de ser fundamental para a existência humana no sentido que Marx acredita, o trabalho vai embrutecer o homem, né, como nós vimos na aula passada, certo? E aí vai causar o quê? Alienação, certo? Nesse sentido, eu comentei até com vocês para vocês assistirem o filme de Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, certo? Eu vou na PDC, né, nosso programa digital do Comenta, né, coloquei lá direitinho, passo a passo que vocês devem fazer o nosso trabalho, que vai valer ponto, certo? Então vocês assistam e aí vocês vão pensar melhor essa relação de trabalho, certo? O que Marx pensa, o pensamento de Marx com relação ao trabalho. Terceira questão. Observe a charge abaixo e relacione-a com o modo de produção capitalista que, segundo Marx, transforma o ser humano em mercadoria. Então, vamos ver a charge. Né? Então, a charge, essa cena aqui mesmo, vocês vão ver muito no filme Tempos Modernos, certo? Então, fábrica de shampoo. Primeiro, enxaguar e encher a garrafa. Segundo, tampar. Terceiro, repetir. Então, movimento o quê? Repetitivo. Então,
o que que Marx vai dizer? Que o trabalho no sistema capitalista está embrutecendo o homem. Então, o que que ele está... Não existe um trabalho reflexivo, nada. É algo que é, né, constante. Tá ali, ó, fazendo, enxágua a garrafa, tampa a garrafa, né? Então, é um trabalho repetitivo. A pessoa trabalha como se fosse uma máquina. Então, a resolução. Para Marx, o trabalhador na sociedade capitalista tornou-se uma coisa. Isto é, uma peça ou um elemento do processo de produção de mercadorias. Então, o trabalhador ele vai se tornar uma mera peça, né? Como se fosse uma outra máquina que, né, executasse o seu trabalho. Pode-se dizer que o trabalhador se transformou em uma peça de engrenagem de produção. O dono da indústria compra a força de trabalho e a utiliza para obter cada vez mais lucro, certo? Então, nós podemos fazer essa relação da charge com o pensamento de Marx. Quinta questão. As palavras abaixo são de um dramaturgo alemão forte crítico do modo de produção capitalista, certo? Então, a gente vai relacionar essa frase, né, desse crítico do sistema capitalista com a filosofia de Karl Marx. Então, o que que diz, né, a frase? Do rio que tudo arrasta, se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem, né? Então, o que que tem a ver essa frase com o pensamento de Marx? Aqui está a resolução, mas vamos pensar nessa frase. Olha, do rio que tudo arrasta, se diz violento, né? Então, o rio, ele é violento, mas nada se diz da margem que vai comprimir o rio. Se o rio fosse, vamos ver, tivesse uma largura maior, o rio poderia não estar, as águas não poderiam ser tão violentas por conta, né, da espessura, da largura do rio. Então, quanto numa enxurrada, a gente pensar numa enxurrada no rio, né, com a largura menor, então o rio pode vir com a água com a correnteza mais violenta, certo? Então, o que isso quer dizer? Então, a gente pode fazer uma comparação, certo? Com relação aos revolucionários, né, o proletariado, porque Marx ele vai defender uma revolução no proletariado, certo? Ele vai defender uma classe comum, né? Que a sociedade tem uma classe comum. Então, nós podemos pensar que, assim como se afirma que o rio é violento, mas nada se fala sobre as margens que o comprimem, também é afirmada a violência dos revolucionários, mas nada se diz da sociedade violenta que oprime material e espiritualmente o trabalhador, né? Então, de acordo com a filosofia de Marx, então nós podemos fazer essa comparação entre a frase, né, do dramaturgo alemão e o pensamento de Marx, certo? Porque, né, no caso essa relação, ela está querendo demonstrar que os revolucionários, eles podem agir com violência, mas por conta com atitudes violentas, mas por conta da sociedade que acaba oprimindo os revolucionários, tá ok? Então, a gente termina agora nossa correção. Eu quero que vocês façam essa atividade do filme, tá ok? E semana que vem eu volto com um novo vídeo. Tchau, tchau!